Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação, de reflexão e de oração. Que bom ter você aqui com a gente todos os dias, buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Hoje é dia 21 de julho, terça-feira, e a meditação tem como título A Alegria na Adoração. E o nosso texto se encontra no Salmo 2, no versículo 11, que diz assim: Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. E a meditação então inicia da seguinte forma: Seja o que for que sobrevenha, porém, não permitam que sua coragem moral se enfraqueça, fazendo com que sua religião degenere em uma forma sem vida. O amorável Jesus está disposto a abençoar abundantemente. Necessitamos, entretanto, obter experiência na fé, na oração fervorosa e de nos alegrarmos no amor de Deus. Olha que interessante, né? O que nós podemos contemplar aqui na meditação de hoje, que Deus ele deseja nos abençoar, Ele está disposto a nos abençoar. Porém, nós precisamos crescer na fé, precisamos buscar ao Senhor através da oração fervorosa, precisamos nos alegrar. E talvez você se pergunte: pastor, mas como que eu vou me alegrar se eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades? Veja, nós temos falado aqui ao longo do tempo, né, que a nossa alegria não pode estar fundamentada nas circunstâncias da vida. A alegria precisa ser uma pessoa, e essa alegria é Jesus. Então, quando a gente entender isso, nós vamos compreender que temos motivos de sobra para nos alegrarmos, porque a nossa alegria precisa estar fundamentada no Senhor. E aí a meditação continua. Será que algum de nós será pesado na balança e achado em falta? Precisamos vigiar a nós mesmos, vigiar os mínimos impulsos profanos de nossa natureza, para que não venhamos a nos tornar traidores das altas responsabilidades que Deus nos confiou como seus instrumentos humanos. Nós temos aqui um outro aspecto muito importante da meditação, né? Porque como cristãos, nós precisamos vigiar, precisamos estar constantemente olhando como está a nossa vida. Será que temos buscado a Deus, temos confiado totalmente o nosso coração a Deus? Ou será que nós estamos brincando, né, com as coisas do mundo, talvez ali com um pé dentro da igreja, outro fora da igreja? Nós precisamos analisar como está a nossa vida com Deus. Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar em todos os momentos, né? Porque precisamos buscar a Deus, observar exatamente a nossa vida. Será que nós estamos nos colocando nos caminhos do Senhor? E aí então a meditação continua. Todo cristão ativo será um obreiro para Deus sem outros interesses. O Senhor nos deu o conhecimento de sua vontade, a fim de que pudéssemos nos tornar condutos de luz aos outros. Se Cristo habitar em nós, não poderemos deixar de trabalhar por Ele. Olha que interessante essa frase, hein? Se Cristo habitar na nossa vida, a gente não vai poder deixar de trabalhar para Ele. Isso faz parte da vida de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E aí continua: é impossível reter o favor de Deus e desfrutar a bênção do amor do Salvador e, ao mesmo tempo, ser indiferente ao perigo dos que estão a perecer em seus pecados. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Não era desígnio do Redentor do mundo que a herança comprada por ele vivesse e morresse em seus pecados. Por que então são tão poucos alcançados e salvos? É porque muitos dos que professam ser cristãos estão trabalhando no mesmo sentido do grande apóstata. Milhares que não conhecem a Deus poderiam estar hoje se alegrando em seu amor, caso os que professam servi-lo trabalhassem como Cristo o fez. Olha que interessante a meditação de hoje, hein? Nós, como cristãos, nós temos um dever de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus para as pessoas. E aqui tem alguns pontos que me chamaram bastante atenção, né? O primeiro deles é que o desejo do Redentor do mundo não é que as pessoas viessem a morrer em seus pecados. Ele veio para salvar o ser humano, ele veio
para alcançar as pessoas, né? Só que a salvação, ela tem a ver com escolha. Eu preciso escolher se eu aceito ou não a graça de Cristo em minha vida. Então Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque agora eu tenho que fazer a minha escolha. Eu preciso me posicionar. Eu aceito o sacrifício de Cristo na minha vida ou não? Só que aí entra um outro detalhe, né? Por quê? Porque muitas pessoas que são cristãos, eles estão seguindo o mesmo caminho do inimigo, né? Que a meditação chama de grande apóstata, ou seja, Satanás. Por quê? Porque são indiferentes com a salvação de outras pessoas, né? Não estão se importando se as pessoas entregarão a sua vida a Jesus ou se elas morrerão longe de Cristo, né? Então nós que conhecemos a Deus, que professamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos trabalhar da mesma forma como Cristo trabalhou. Nós precisamos ir atrás das pessoas, precisamos falar as verdades da palavra do reino de Deus para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito o seu dia, que você tenha um dia abençoado pelo nosso bom Deus e que venhamos estar convictos da importância de trabalhar, de falar do amor de Jesus para outras pessoas. E agora chegou o nosso momento da oração do dia. É o momento de abrir o coração a Deus, de expressar para Deus os nossos pedidos de oração. E nós vamos então para os pedidos de oração de hoje. A Jailda Oliveira diz assim: Bom dia, pastor Alberto. Bom dia, Jailda. Uma semana repleta de bênçãos, saúde para todos nós. Amém, Jailda. Que tenhamos uma semana feliz e abençoada pelo nosso Deus, né? A Jerúsia Maria: a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. A paz do Senhor, irmã Jerúsia. Ela diz assim: Por favor, orem por minha filha Jamile e também por sua família. Jerúsia, vamos orar, tá bom? Vamos orar por sua filha e também por sua família. O Antônio Santana Pereira: Bom dia, meu querido pastor. Peço oração por minha esposa Vanusa. Antônio, vamos orar por ela, tá bom? O Maurício Andreguitoni, não sei se é assim que pronuncia, ele diz assim: Bom dia, pastor Alberto. Que Deus te abençoe sempre e que todos nós tenhamos um ótimo dia, né? Abençoado por Deus. E ele diz assim: Ore por mim e pelas minhas filhas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. O nome delas é Kemily, Vitória e Ana Lara. Vamos orar, tá bom, Maurício? Vamos orar por suas filhas. A Maria Mariano: Maranata, Maranata Maria. Peço oração por um projeto que alguns irmãos e eu temos em comum. Que o Senhor Jesus faça a sua vontade em nossas vidas e que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém, Maria Mariano. Vamos orar, tá bom? Vamos colocar o teu pedido nas mãos do Senhor. A Elba Felício, ela diz assim: Ore por mim, pastor. Amo assistir à meditação. E ela diz que passou por uma cirurgia, né? Retirou um rim fazem 2 meses e parece que essa cirurgia ela ainda não fechou completamente, e ela diz que já chorou muito a Deus, né? Ela é técnica de enfermagem, está afastada. E Elba, Deus sabe, Deus conhece e Deus está cuidando de você, viu? Então continue colocando a sua vida nas mãos de Deus, continue buscando a Deus, coloque o seu coração completamente nas mãos do Senhor, porque Deus ele cuida de cada necessidade que nós temos, tá bom? O Fabinho da Silva: Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Deus abençoe com uma semana de trabalho feliz, mesmo com alguns desafios. É verdade, Fabinho, os desafios fazem parte da vida, né? E ele diz assim, que a gente seja fiel sempre ao Deus grandioso e nosso Pai de bondade e amor. Nós precisamos ser fiéis, independentemente de qualquer coisa que aconteça em nossa vida, né? Porque o nosso Deus, ele nos ama e ele se preocupa individualmente com cada um de nós. A Maria de Fátima, ela diz assim: Feliz semana, continuo pedindo orações pela recuperação da minha mãe, peço também pela minha família, principalmente pela vida espiritual.
Maria de Fátima, vamos orar por sua mãe, tá bom? Vamos continuar orando por ela e vamos também orar de modo especial por sua família, né? A Maura Pomin, bom dia, peço que oremos pela Maiara, Vinícius e Maria. Agradeço a Deus pela recuperação do meu esposo. Maura, vamos orar, tá bom? E louvado seja Deus pela recuperação do teu esposo. A Ivonete Andrade Diniz, ela diz assim: bom dia, pastor Alberto Júnior e a todos do grupo. Eu peço oração por minha família. Ivonete, vamos orar por sua família, tá bom? Queridos, esses são os pedidos de oração de hoje. E eu quero convidar você, se você puder, a se juntar comigo em oração para juntos orarmos, intercedermos pelos pedidos de oração de hoje. Vamos então, se possível for, nos ajoelhar e vamos colocar esses pedidos nas mãos do nosso bom Deus. Querido Deus e eterno Pai que habitas nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. É verdade que, às vezes, nos sentimos tristes, desanimados, às vezes, até mesmo descrentes nos tornamos pelas situações da vida. Mas nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós queremos crer, queremos confiar, queremos ter um relacionamento intenso com o Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática o que nós aprendemos na meditação de hoje, de fazer a Tua obra, de falar do Teu amor para as pessoas, de se importar com a salvação de cada pessoa que estivermos em contato na nossa vida. E agora, nós queremos orar, intercedendo pelos pedidos de oração. O Senhor ouviu, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E neste momento, os teus filhos e as tuas filhas se colocam em tuas bondosas mãos. E nós queremos pedir, Senhor Deus, o teu poder sobre a nossa vida. Por favor, Senhor, ajude em cada situação, em cada contexto dos pedidos que foram mencionados. Aqui nós temos pessoas pedindo por outros, pedindo por saúde, por recuperação. Senhor, dá-nos o teu poder, nos ajude a confiar, nos ajude a depender do Senhor e ter a certeza do teu cuidado e da tua proteção em nossa vida. Dá-nos um dia feliz, derrama sobre nós as tuas bênçãos, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar na presença de Deus, não é mesmo? E como é bom ter você aqui com a gente todos os dias, participando através das orações, através dos pedidos que nós levamos a Deus todos os dias, né? Isso faz uma diferença enorme, tá bom? Meu irmão, minha irmã, não desanima. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. E é em Cristo que nós vamos encontrar poder, é em Cristo que nós vamos encontrar esperança. Então, se hoje você está triste, está desanimado, está para baixo, Jesus, Ele vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. Se lance nos braços do Senhor, porque Jesus te ama e Ele cuida de cada um de nós. Se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Que nós vamos orar, nós vamos interceder pelo seu pedido de oração. Lembrando você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações, ok? E também curta a meditação e compartilhe com seus amigos, com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus irmãos de igreja, para que esta mensagem se espalhe para mais e mais pessoas. Que você tenha um dia feliz, um dia abençoado na presença do Senhor. E você já sabe, nós temos um encontro marcado amanhã. Um forte abraço e até lá!